costurei lá no dia. Eu acho que faz toda a diferença a gente ter ele no papel. Então essas são as minhas próximas leituras. Trazendo questões aqui, não só o sketchbook do desenho. E decidi fazer pelo menos uma ilustração para cada ato. Transformando o caos em poesia, como eu gosto de falar. Próxima parada, Estação Passeio Público. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu fui na biblioteca e eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu peguei lá e falar um pouco de alguns projetos que estão acontecendo na minha vida, mais ou menos, algumas ideias, algumas coisas que têm se passado por aqui e o fato de eu não estar conseguindo atender a minha própria expectativa de estar gravando mais aqui pro canal também. Eu vejo que muita gente começou a acompanhar os vlogs, eu fico bem feliz com isso. E eu queria saber, né, o que que você gosta de assistir, o que que te interessa? É o dia a dia de artista? É um processo artístico específico, do início ao fim? São estudos de arte? São trabalhos relacionados à arte? Meus devaneios poéticos ou algo do tipo? Ou se você gosta de ver de tudo um pouco, do dia a dia, da rotina, me conta aqui nos comentários pra gente se conhecer melhor e eu também saber o que que eu posso focar mais pra trazer aqui nos vídeos, né? E mostrar esses meus processos, minha rotina. Tem mudado muito ultimamente, na verdade, nesse último mês, nesses últimos 2 meses, muita coisa nova começou a acontecer ou começou a surgir assim como uma hipótese, uma novidade, tanto de rotina quanto de trabalho. Então eu ainda tô meio que entendendo o que que eu quero trazer pra cá, também me acostumando com essas novas ideias e projetos. Enfim, mas eu quero registrar, né, como que vai ser essas coisas daqui pra frente. Mas antes de mostrar pra vocês os livros que eu peguei na biblioteca, eu vou deixar aqui algumas cenas que eu gravei de uma oficina que eu dei no Café Onírico aqui em Curitiba, onde eu ensinei as pessoas a costurarem um sketchbook, que nada mais é que esses caderninhos aqui artesanais costurados à mão. E foi uma tarde muito gostosa. Eu postei um pouco do processo lá no Instagram, se você me segue, talvez você tenha visto, mas eu vou deixar aqui, né, as cenas passando pra vocês também. Essa primeira experiência que eu tive foi algo muito legal, ter essa troca presencial com as pessoas, poder ensinar algo que eu sei fazer e que me ajuda muito nessa rotina artística mesmo, desde a faculdade de arquitetura, que eu aprendi a fazer isso, é um recurso muito valioso de se ter, e dar uma oficina, né, ensinando isso como parte do meu trabalho foi algo muito legal, muito positivo. Essa foi uma das coisas que aconteceram nesses últimos tempos, que eu fiquei bem feliz. Foi uma novidade pra mim também, organizar isso tudo, também no dia, né, da oficina. Aí aqui comigo tá o meu caderno que eu costurei lá no dia, e a finalidade dele vai ser para estudos de arte mais teóricos. Então, já mostrando para vocês, o primeiro livro que eu peguei lá na biblioteca foi esse aqui, Breve História da Arte Moderna. É um guia de bolso para os principais gêneros, obras, temas e técnicas, da Suzy Hodge, não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou começar a fazer um mini curso online. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui para quem também se interessar. E eu vi que a professora que ensina os primeiros períodos da história da arte, dos estilos de arte, enfim,
todo esse panorama, assim, é justamente essa autora aqui, daí por isso eu quis pegar exatamente o livro dela pra folhear, fora que é um livro muito lindo. Então eu já dei uma folhada nele aqui, eu pretendo comprar daqui a um tempo um pra mim, porque até o próprio livro diz aqui, né, que é um guia de bolso para os principais gêneros, obras, temas e técnicas, que é pra você sempre ter ali pra consultar e tal, e é um livro muito lindo, né. Então é algo que está se iniciando, assim, na minha rotina, essa parte dos estudos relacionados à arte. Na faculdade de arquitetura a gente tem a matéria de história da arte, mas eu fiz essas matérias quando a gente estava na pandemia e não foi assim muito proveitoso, sabe? Não foi muito prazeroso estudar, eu não consegui absorver bem, acho que aproveitar bem o tanto que essas matérias poderiam contribuir na época. Eu lembro que acho que a primeira História da Arte 1 ainda estava presencial, mas depois veio a pandemia e enfim. E eu tô sentindo já faz tempo muito essa vontade genuína mesmo de voltar a estudar. Principalmente arte, esse ano eu mergulhei bastante nesse universo, mas nas questões práticas, outros grupos, cursos mais presenciais também, mas ainda assim eu sinto muita falta de estudar essa coisa mais teórica, também mais aprofundado, mais de ensino superior também. Então, essa é uma das coisas que eu decidi, busquei e tô iniciando agora. Até o próprio fato de ir mais na biblioteca, pegar nos livros físicos, assim, é diferente da gente que lê só em Kindle, por exemplo. Pelo menos eu tava muito acostumada com isso, mas vinha sentindo falta de mexer no papel, de ver imagem colorida. Esses livros mais teóricos também, eu acho que faz toda a diferença a gente ter ele no papel. Então eu tô bem animada pra começar. Outro livro que eu peguei foi esse do Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra feliz não faz pérola. A ostra, pra fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontuda que me machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas. Ostras felizes não fazem pérolas. Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é preciso que seja uma dor doída. Por vezes, a dor aparece como aquela coceira que tem o nome de curiosidade. Esse livro está cheio de areias pontudas que me machucaram. Para me livrar da dor, escrevi. E eu me identifiquei muito com só com essa escrita aqui, com as pequenas. São várias pequenas histórias, assim, do Rubem Alves, que te fazem refletir justamente sobre isso, sobre as pequenas dores da vida que fazem a gente olhar sob outra perspectiva, fazem a gente crescer, amadurecer, afinal, a vida também faz parte, né? A gente passar por esses processos. E como a criatividade também mora na curiosidade, que eu acho que é uma das coisas que justamente me fez buscar mais esses estudos, né? Até a própria literatura, assim, eu também comecei a ler mais a fundo as obras de Clarice Lispector. Acho que por já estar num nível mais amadurecida na vida, né? Esse mês eu faço 28 anos, então muita coisa na minha cabeça faz muito mais sentido ao ler essas obras um pouco mais complexas, né? Essa linguagem um pouco mais que é poética, mas também é rebuscada. Tem algumas questões até da própria língua de anos atrás que fazem ser um pouco mais difícil, mas essa escrita mais profunda que faz a gente refletir sobre a vida e sobre a nós mesmos, essas questões existenciais, falando especificamente até da Clarice, me trouxe até uma inspiração para a vida, sabe? Um olhar mais poético para a vida também, além dessas outras dores, né? E também validar a forma que eu também escrevo, que eu desenvolvo meus devaneios nos meus diários, minhas reflexões,
ilustrações e até essa coisa de fazer poesia, que é algo que me encanta e é até natural pra mim e faz eu deixar meu dia a dia, minha vida até mais leve, com mais sentido e que, querendo ou não, é uma expressão artística, né, que faz parte de mim. Então, entrar em contato com esses livros tem me trazido, né, cada vez mais perto de mim mesma, me inspirado até pra fazer minhas outras obras, minhas pinturas, que aqui atrás já tem uma em andamento, que é uma tela maior. E o último livro que eu peguei foi esse aqui, A Poética do Devaneio, do Gaston Bachelard. Não sei se é assim que fala. E ele relaciona, assim, coisas sobre a imaginação humana e aspectos dos espaços, assim, da nossa casa. É umas coisas meio loucas, assim, meio complexa também, mas que de alguma forma faz muito sentido dentro da minha cabeça, dessa forma de pensar e associar, imaginar as coisas. E eu gosto bastante de livros assim que me fazem refletir a partir de teorias, filosofias, assuntos que não são somente poéticos e artísticos, sabe? Eu acho que isso vai se complementando na multidisciplinaridade de ser artista, né? Que eu tenho descoberto cada vez mais como que é fazer isso. Então essas são as minhas próximas leituras. Uma é mais pra refletir, me inspirar sobre a vida, algo mais leve. Outra é pra estudar arte. E essa é pra um estudo um pouco mais intelectual, mas que de alguma forma mescla esse lado artístico com o existencialismo, né? Com a imaginação, a psique humana, com essa coisa toda complexa que é sermos nós. Okay. Well, I'm going to give you sort of a short history of Western art. And I thought I'd start not with prehistoric art, but I thought I'd start somewhere in the past and take you straight through. It's going to be a bit of going further back, but I just thought I'd show you some images that will make you think, how did art become this way? Uma coisa que eu comecei a fazer também, até fiquei surpresa de não ter começado antes, foi de ter um sketchbook específico para anotar as minhas ideias e descobertas e questões e dúvidas sobre as minhas pinturas, sobre as minhas obras em específico, né? Na faculdade de arquitetura, quando a gente começava um projeto novo, era automático a gente ter um sketchbook novo para começar cada projeto. Então, desde as ideias iniciais até os primeiros croquis e listas do que fazer, rascunho de planta, desenvolvimento de fachada, conceito, poética, enfim, essas coisas todas, a gente registrava isso tudo num caderninho. Então ficava todo esse processo num lugar só. E eu senti que faltava isso pra mim, né? Porque por mais que eu tenha diário, né, todo dia eu tenho esse hábito da escrita, eu também misturo ali as minhas questões pessoais, do dia a dia. Aí falo sobre arte, falo sobre poesia, escrevo poesia, tenho ideia de vídeo, ficava muito perdido ou diluído ali, por mais que depois eu voltasse pra anotar em outro lugar. Aí um rascunho de uma tela tá em outro caderno. Ficava tudo uma coisa em cada lugar, por mais que eu sempre estivesse revisitando isso, sabe? Então, começando esse novo caderninho só pra isso, unindo todas as questões aqui, isso já clareou a minha mente, sabe? Eu acho que por mais que a gente trabalhe com arte e queira manter a nossa liberdade no processo criativo e esse tipo de coisa, é muito bom a gente ter algum tipo de ferramenta que proporcione que a gente organize esse processo criativo, sabe? Porque senão vira um caos. Pelo menos pra mim, chegou um momento que eu vi que tava mais caótico do que sendo criativo. Então, comecei a fazer isso. Fica aí a dica pra você, se você trabalha com arte ou algo assim, ou quer registrar esses seus aprendizados de uma forma mais teórica mesmo, sabe? Trazendo questões aqui, não só sketchbook do desenho, do desenvolvimento do desenho, e esse tipo de coisa. Anotar essas ideias e questões mais objetivas e teóricas
pode ser muito útil. Pra mim isso fez muito sentido, tá me ajudando bastante, porque daí aqui eu consigo colocar todas as minhas questões de multidisciplinaridade de artista, assim, porque às vezes uma obra, a ideia de uma tela surge primeiro escrevendo alguma coisa, depois vai vir a imagem dela na minha cabeça, depois eu vou fazer o esboço dela, ou às vezes é totalmente o contrário, de repente vem a imagem na minha cabeça, daí eu vou escrever sobre essa imagem, ou às vezes eu pulo direto pro rascunho e depois eu vou escrever sobre aquilo. Às vezes vem em forma de música também, e eu quero representar esse cenário que fez eu sentir aquela vibe toda da música. Então, ter um caderninho de artista tá me ajudando bastante de unir essa artista multimídia que eu tenho entendido que eu sou, né? E trazendo essa materialidade para as coisas que eu crio e que eu compartilho. Então, isso é um trabalho, assim, de vida, né? É algo para longo prazo e também serve de material para eu desenvolver outros projetos de pesquisa e de estudo e de arte que eu tenho desenvolvido. Eu tenho um projeto ainda que em breve eu vou vir conversar com vocês, que é mais aprofundado. Todo esse material que eu mostrei pra vocês já vai servir de base. Então eu tô bem animada com essas novas coisas e de trazer isso aqui pra vocês também. Diga se vocês se interessam de acompanhar todo esse processo, essa coisa toda de unir teoria, poesia, pintura, isso tudo num universo só. Se você gosta de acompanhar esse dia a dia, esses processos, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Nos últimos dias eu tenho ficado mais focada em coisas um pouco mais teóricas de estudo, os livros, comecei o curso de História da Arte. Eu ainda não consegui começar essa tela que tá aqui atrás. Vou também deixar para um próximo vlog, começar o processo dela, gravar separado para vocês. Mas hoje eu tô focada em terminar um projeto que tá no finalzinho e eu decidi que eu quero inserir algumas ilustrações, que é no meu livro de poesias. Eu vou revisar agora essa escrita, essa estrutura toda que eu vim montando nos últimos tempos e decidi fazer pelo menos uma ilustração para cada ato, assim, que é tipo um capítulo, né? Eu acho que vai agregar bastante na proposta que eu vou enviar para a editora e acho que vai deixar muito mais a minha cara também, para mostrar essa interdisciplinaridade da minha produção artística. Então vamos mostrar um pouquinho para vocês, eu ainda não sei por que linha que eu quero seguir, mas a minha ideia no geral é fazer ilustrações simples em aquarela, que daí eu consigo escanear e inserir no documento e também para imprimir depois, pensando nesse processo editorial, né, que vem de simplificar isso. Basicamente, no livro eu conto a minha própria jornada, mas em forma de poesia, né? Transformando o caos em poesia, como eu gosto de falar. É fruto de escritas diárias de pelo menos 3, 4 anos pra cá, que eu transformei numa narrativa, assim, onde essa personagem vai indo além das próprias margens, vai passando por cenários, trilhas, rios, cavernas, enfim, faz essa descoberta de si mesma e desses novos lugares. Eu tô bem animada com o estudo que eu consegui construir ao longo desse tempo, então esse foi um dos projetos que eu vim trabalhando nesse primeiro semestre, e agora eu tô finalizando isso. Além disso que eu já construí, que já me trouxe muito aprendizado e amadurecimento de mim mesma, dos meus processos, e é muito legal poder compartilhar isso com outras pessoas também. Eu já venho compartilhando parte dessas poesias em grupos que eu participo,
tempo com mulheres que eu conheço e que me agregam muito na minha caminhada também, que inclusive me incentivaram, né, a me dedicar mais à minha escrita, ao meu lado poeta, a essa expressão artística que também me nutre muito e que de alguma forma torna a minha vida mais leve. Esse é um poema que eu incluí num ato que eu chamei de Mata Fechada, que chama Noite Escura. Um tropeço me fez cair em uma caverna úmida e escura, entrando nas profundezas de um submundo. Um gorila gigante me domina, aparecendo no meio da trilha. Com receio, percebo-me agora tão longe de casa que se tentar voltar, mesmo que correndo, posso me perder de vez. Porque já caminhei muito, rumo a outro lugar, sem luz nem luar. O melhor seria esperar na escuridão até o dia clarear? Noites escuras me fazem questionar se toda essa caminhada vale a pena. Seria uma pena se não. Talvez o coração precise convencer as outras partes do meu ser, que se sobressaem quando eu tô no breu. O melhor é torcer para que amanhã faça sol.